Agora há pouco, a gente fez a criação de uma empresa do zero, que é a empresa do tutorial. A gente colocou nela um produto importado de uma empresa, que é o Thinner 5000, 6000 da marca Farbem, e o produto do tutorial. Agora, hipotetizando que essa empresa exista, que existem trabalhadores fazendo uso desses produtos, vamos criar essa estrutura, essa hierarquia, essa ramificação toda. E quando você está dentro dessa empresa, no modo empresa, você vai verificar que vai habilitar para você a aba GRO. A aba GRO que vai ficar do lado da aba Seleção de Agentes. Quando você clicar nela, você vai ver que você pode clicar para criar uma nova unidade, porque você só criou até agora a empresa e você não interagiu com a aba GRO em nenhum momento. Então agora que a gente vai fazer a organização dessas informações da empresa, do tutorial, do zero, nesse vídeo. Vamos criar uma unidade. Como essa é uma empresa pequena, a empresa de tutorial ela tem a unidade igual à empresa. Quando isso vai ser diferente? Quando você tem, por exemplo, franquias. Quando você tem, por exemplo, uma mesma empresa com várias unidades, vários setores, que às vezes não estão localizados ou são complexos o bastante a ponto de você preferir organizar, separar por unidades. Mas nesse caso é uma empresa pequena. Então, o nome da unidade será Unidade do Tutorial, tal como a empresa do tutorial. Criei, simples objetivo. Vamos cadastrar dentro da unidade do tutorial 2 setores. Vamos criar um setor, hipotetizar, setor de pintura. E vamos criar também outro setor dentro da unidade do tutorial. Como que eu faço isso? Na linha da unidade, eu clico em opções, adicionar novo setor à unidade. E vamos colocar o setor de limpeza. E aqui a gente tem 2 setores criados até então. Perceba que simples e objetivo. Nesses 2 setores eu preciso interagir com as condições de proteção eficaz no sentido de EPC. Os EPCs são instalados em setores ou em partes setoriais. Então, quando eu coloco dentro do setor de pintura, vamos interagir com a proteção eficaz. Existe um EPC nesse setor de pintura? Vamos falar que sim. E você vai ver que vai aparecer outras opções. Cada opção eu vou ter que interagir marcando um sim ou não. Cada pergunta tem uma orientação específica, mas nesse caso vamos falar que o EPC funciona adequadamente, existe comprovação para garantir que está sendo controlado aqueles agentes químicos do ambiente e que existe também evidência de que o trabalhador não tem mais a exposição. Ok. Salvei. Só que no setor de limpeza vamos falar que eu não tenho a proteção eficaz. Ok? Salvei. Na questão do ambiente, da ventilação de uma maneira geral, aqui eu quero saber se tem paredes e janelas. Quanto mais paredes e menos janelas, melhor é a circulação do ar, menor é o acúmulo do agente químico naquele ambiente, ou seja, mais provável é que aquele ambiente seja salubre, uma vez que o acúmulo de agentes químicos no ar não vai ser constante. Mas vamos colocar aqui no setor de pintura que eu tenho um ambiente de ventilação baixa, tá? Muitas paredes e poucas janelas. Só que no setor de limpeza eu não tenho um EPC, só que eu tenho um ambiente de ventilação alta, tá? Poucas paredes e muita ventilação natural. Perceba que eu já preenchi as informações, elas já não estão mais com aquele botãozinho de fundo vermelho. E eu preciso agora criar cargos. Vamos criar dentro do setor de pintura o cargo pintor. E aqui eu posso trazer uma descrição do que esse cargo faz, como ele faz. Vou colocar um texto genérico, mas é o seguinte. Este trabalhador faz pinturas em peças de metal. Genérico, ok? E aqui eu vou criar, dentro do setor de limpeza, o cargo limpador de peças. Este trabalhador faz a limpeza das peças usando os produtos químicos selecionados. E cadastrei. Ou seja, já criei a empresa, já criei a unidade, já criei o setor,
já criei os cargos. Agora eu tenho as pendências, né, que são as condições de cada cargo. Quantos pintores eu tenho nessa empresa? Vamos colocar aqui que eu tenho 2. Vamos colocar agora que eu tenho de limpadores de peça, eu tenho 4. Vamos colocar aqui são medições. Por hora eu não tenho nenhuma medição a fazer para o cargo de pintor. Também não tenho nenhuma medição a fazer para o cargo de limpador de peças. Mas caso eu fosse fazer, já vou mostrar para vocês como que é. E aqui vamos falar sobre EPI. Aqui é a microferramenta da proteção eficaz e a gente tem uma orientação sobre ela, tá? Você clica aqui e vai abrir isso para você. E aqui você vai interagir. Existem as obrigações da empresa com base na NR6 e existem as obrigações do empregado também com base na NR6. Com base então na NR6, vamos falar que o empregador ele cumpre com todas essas informações. Comprou o EPI com CA, treinou o trabalhador com o uso do EPI. Detalhe, são respostas de sim ou não, e cada pergunta tem uma orientação que só de passar o mouse vai abrir essa informação para você. Detalhe, nesse caso, veja bem, previamente eu falei que existia EPC eficaz, então eu vou falar que quanto ao uso ou EPI, ele não se aplica, porque não é necessário a um EPC eficaz. E aqui nesse outro caso, não há um EPC eficaz, e vamos falar que há um EPI eficaz. Então vamos lá, vou marcar tudo aqui sim, mas apenas por didática, a empresa, nesse caso, ela afirmou que tudo que a norma pede no tópico, no item 6.5 da NR6, ela faz. Você foi lá, trouxe uma documentação técnica jurídica robusta que ateste isso. Só que, na hora que você vai ver a fiscalização da empresa quanto ao empregado, ao trabalhador, ela não cumpre. Ou cumpre parcialmente. Vamos marcar não para algumas coisas. Isso tudo são características que vão entrar depois num plano de ação para você, para ir melhorando a gestão desses itens, mas que também, em outra etapa, em outro vídeo, que a gente vai falar de análise de risco, isso aqui vai trazer uma análise de risco um pouco diferente, um pouco piorada para os produtos, os agentes e os trabalhadores nessas condições aqui. Porque, afinal, não há proteção eficaz. Isso vai aumentar o risco. Ok, fiz as pendências que estavam pedindo para mim. E agora o que falta fazer? O que eu tinha feito lá no início? Tinha cadastrado os produtos, os agentes, o que eu estava acostumado a já fazer. Então voltamos para a aba GRO e agora eu vou vincular os produtos existentes ao cargo. O cargo de pintor, vamos imaginar que nesse caso ele usa tanto o produto do tutorial quanto o thinner. Só que o limpador de peças, ele apenas usa o thinner. Até agora, perceba que eu estou tendo um grau de informação muito profundo. E isso me traz muitas pendências, porque eu tenho que organizar essas informações. Então vamos aqui de cara, pegar o produto do tutorial, nessas pendências, vamos clicar aqui, ó. Faltou o percentual desse produto. Imagina que eu estou com a FISP aqui em mãos, e de álcool etílico eu tenho 80%, de chileno eu tenho 20%. Atualizei. Todos os cargos que estiverem usando esses produtos, esse produto, vai ter o auto preenchimento disso que eu acabei de fazer, porque é válido para todos os cargos dentro dessa empresa. Questão da exposição permanente. Lá para o LTCAT isso vai ser relevante, tá? Naquilo que a gente está desenvolvendo, que em breve vocês vão ter boas notícias, boas funcionalidades. Exposição permanente. A frequência que o trabalhador trabalha com esse produto, né, que ele realiza essa atividade, ela é previsível. Se quando ele trabalha com esse produto tem a opção de não ter contato com esse agente, te marca sim ou não. E se quando ele trabalha, se ele tem a possibilidade, ou ainda se ele está exposto de maneira dermal ou respiratória. Quero saber apenas isso. E se você quiser uma orientação detalhada, tá aqui. A gente tem um vídeo tutorial só para isso dentro do nosso canal do YouTube, tá? É um vídeo bem longo, bem detalhado, bem importante. E salvamos. Aqui é muito importante isso também.
Quando a gente faz uma análise de riscos, quando a gente faz um inventário químico, quando a gente analisa um cargo, uma função, uma exposição para finalidade de laudo ou gestão, a gente precisa saber quanto que esse trabalhador usa desse produto, a frequência e o tempo de exposição. Então, nesse caso, o pintor, usando o produto do tutorial, ele usa esse produto, vamos falar aqui, de 1 a 10 quilos ou litros, né? Quantidade diária. Frequência de uso. Detalhe, nos dias que usa, tá? Pode ser que ele não use todo dia. E aí a gente tem que esse produto é usado por esse cargo mais que 2 vezes por dia. O tempo de exposição dele com esse produto é de 30 a 60 minutos. E atualizamos, preenchido. Aqui é uma questão de hermetização, de selagem, de uma espécie de EPC também. E a gente vai ter níveis de controle dentro desse produto, dentro desse cargo, algo muito específico que pode existir às vezes. Se não existir nada, nenhuma das opções anteriores. E vamos atualizar. E a temperatura de uso desse produto. Vamos colocar a temperatura ambiente, média, 25 graus, e atualizar. Agora vamos para o thinner. Vamos colocar a mesma coisa que a gente colocou anteriormente. Vamos colocar que o thinner também usa, só que nesse caso ele usa mais, de 10 a 50 quilos ou litros, né? Vamos imaginar, tá? É uma hipótese. É muito thinner, mas só para hipótese. Mais que 2 vezes por dia, de 1 a 2 horas por dia, atualizado. Aqui a gente não tem nível de controle com esse produto também. Temperatura de uso dele, aproximadamente ambiente também. Atualizei. Ok, então desse cargo, minhas pendências já estão praticamente finalizadas. Vamos para o limpador de peças, né? E aqui a gente tem a mesma ideia. Frequência que ele usa, tempo de exposição, se ele pode ficar imune, no sentido de não usar esse produto nas atividades. Aqui o limpador ele usa de 1 a 10 quilos ou litros por dia quando usa de 1 a 2 vezes por dia, de 30 a 60 minutos cada ciclo, cada vez que ele usa. Aqui também não tenho um controle específico para esse produto. Vamos colocar que ele também usa numa condição de temperatura ambiente. E atualizei. Basicamente, todas as minhas pendências estão prontas. Agora você deve estar nesse ponto perguntando assim, ok, Marcelo, para que eu fiz tudo isso? Qual é a relevância de eu ter interagido com todos esses detalhes dentro da aba GRO? Porque temos uma funcionalidade, gerenciar empresas. E quando você interage na aba GRO, você organiza as informações, olha o que a gente tem. O que eu acabei de criar, a empresa de tutorial. Eu tenho a unidade de tutorial, eu tenho o setor de pintura, eu tenho o cargo pintor, eu tenho os 2 produtos que ele usa, eu tenho as condições de uso que ele faz desses produtos, o setor de limpeza, o cargo limpador de peças, o produto que ele usa e as condições de uso. Tudo pronto, tudo organizado para você. Sabe o que isso quer dizer para você? Matriz de risco analítica, análise qualitativa, vai ter um vídeo só para isso. Inventários químicos, vai ter um vídeo só para isso. Se você faz PGR, se você faz GRO, se você faz laudo de insalubridade, se você faz LTCAT, se você faz tudo que envolve risco químico e saúde e segurança do trabalho, tudo ficou pronto para você. Por que ficou pronto? Porque dentro da aba GRO, você interagiu com o modo empresa, você organizou as informações, você me trouxe essas informações. E agora é comigo, é com o sistema H-Alface Web, gerando documentos validados e qualitativos para você. Assim você ganha produtividade, qualidade e um documento que ninguém faz. Faz porque é difícil, é demorado, demanda um conhecimento técnico, demanda até treino, capacitação. Mas a gente te perguntou de maneira simples e objetiva e você soube fazer. Detalhe, aqui apareceu 94% preenchido, tá? Porque quando eu estava dentro da aba GRO, eu não coloquei medições. Mas vamos fingir que a gente fez uma medição. Então eu estou dentro do cargo pintor e aqui vamos fazer o caso onde eu tivesse feito uma medição no dia 2/2/2026. O resultado da medição foi 1 ppm do agente químico
tolueno. E aqui eu posso anexar, se eu clicar aqui, o caso de um relatório, um relatório de amostragem, aquele que o laboratório traz. Muito importante para a gente ter no sistema, muito importante para você ter na sua organização. E aqui a gente vai salvar medição. Feito, medição está aqui. O que eu vou ter agora, dentro do meu gerenciar empresas? Vai mudar um pouquinho esse percentual, porque, na verdade, ele ficou igual, porque é possível colocar mais informações. Aqui é um detalhezinho, a gente já ajusta para você, tudo bem? Mas vai ter vídeos específicos sobre essas duas informações, matriz de risco e inventário de riscos químicos, e aí a gente vai estar deixando vídeos tutoriais para você também.